Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindos à nossa live desta noite, desta semana, domingo 24 de maio de 2020. E eu sou o pastor Alessandro Ribeiro, da comunidade Tempos de Restauração aqui em Paranaguá. E é uma honra, um prazer poder ter acesso à sua casa, à sua família e contar com a sua presença na nossa live, onde vamos estar orando, ministrando a palavra de Deus na noite de hoje e falando a respeito de um assunto muito importante aqui na nossa ministração. Muito bem-vindos aqueles que vão chegando, aqueles que vão entrando. Eu quero convidar você nesse momento a focalizar comigo na palavra de Deus, que é o principal desta oportunidade, desta live. Quero dar as boas-vindas aos nossos queridos alunos das várias turmas de teologia, tanto as turmas à distância como também as turmas presenciais. Quero dar as boas-vindas aos colegas ministros, pastores que têm andado nessa caminhada ministerial conosco aqui em Paranaguá. Quero dar as boas-vindas aos nossos discípulos ali da comunidade Tempos de Restauração e a todos os nossos familiares, amigos, irmãos, irmãs, seja você quem for, que está nos dando a honra da sua atenção e da sua presença aqui nesta live. Não esqueça de acessar as nossas redes sociais, o nosso Facebook, ali Tempos de Restauração, através do qual você está assistindo esta live neste momento. Temos vários conteúdos interessantes, importantes ali. E também nós temos o nosso canal no YouTube, A Verdade em Destaque. Ali no canal A Verdade em Destaque, nós estamos há aproximadamente 8 meses no YouTube com este canal e nós temos ali já mais de 40 ministrações, estudos, tanto no aspecto mais teológico como no aspecto mais devocional da Palavra de Deus. Temos ali algumas entrevistas, temos ali no canal A Verdade em Destaque no YouTube também, os bate-bola teológico com vários colegas, amigos e irmãos. E temos ainda também as ministrações destas lives aqui, que posteriormente vão sendo colocadas. Inclusive a ministração da live da semana passada, onde nós estivemos falando ali a respeito do cuidado de Deus por nós. Deus cuida do seu povo, né? Você pode ali no nosso canal no YouTube estar recebendo essa palavra que foi o tema ministrado com base em Isaías, na Epístola de Paulo aos Romanos, foi o tema ministrado por nós na semana passada. Então entre ali no YouTube, digite A Verdade em Destaque e ali você poderá inscrever-se no nosso canal, clicar no sininho ativando todas as nossas notificações para que cada vez que colocarmos um vídeo novo você possa estar recebendo ali o aviso, a informação no seu celular, ou no seu tablet, no seu computador, enfim. E também nós estamos no Instagram, Teologia_AMR. É o nosso endereço também ali no Instagram. Então você pode acompanhar o nosso ministério pelo Facebook, pelo YouTube, A Verdade em Destaque, o Facebook Tempos de Restauração e o Instagram Teologia_AMR. E eu quero, antes de nós orarmos e ministrar a palavra de Deus, também aproveitar, à medida que os nossos irmãos e amigos vão entrando, vão chegando. Eu já vejo aqui vários irmãos começando a entrar na nossa live e
que você vá pegando já a sua Bíblia, né? Vá mantendo a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos ministrar a palavra daqui a pouquinho e vamos passear por várias páginas e várias passagens da Bíblia Sagrada. Pegue também um caderno para anotações, a sua caneta, né? Mantenha aí a sua Bíblia aberta ou a sua Bíblia ligada, né? No seu celular, no seu tablet, enfim. Mas antes, eu quero também, à medida que vocês vão entrando, estar falando da Gaditas Escola Teológica. A Gaditas Escola Teológica é o nosso curso livre de teologia cristã aqui em Paranaguá. E nós oferecemos, a princípio, a formação teológica a nível fundamental. As aulas da Gaditas Escola Teológica, as aulas acontecem todas as terças-feiras a partir das 20 horas, ali na comunidade Tempos de Restauração. E nas ocasiões em que nós não podemos ministrar as aulas presencialmente, devido à situação de pandemia, nós vamos também ministrando através do aplicativo Zoom. Então você que deseja fazer um curso de teologia a nível fundamental, um curso com um valor acessível, um curso com uma linguagem simples, porém um curso que é ministrado a partir de um conteúdo totalmente exclusivo, com professores que são, na verdade, pesquisadores, e que escrevem todo o material didático a um nível profundo, porém com uma linguagem acessível. A Gaditas Escola Teológica está esperando você e é uma porta aberta de Deus para você que deseja estudar teologia cristã aqui em Paranaguá. Eu atuo na área da teologia cristã como professor há uns 25 anos. E já tive a oportunidade de fundar institutos teológicos, de ser professor, diretor, reitor, enfim. Trabalhei já em algumas instituições de ensino teológico e agora nós estamos aí com essa proposta, com essa oferta para os nossos irmãos e irmãs, não só aqui de Paranaguá, mas por meio também dos aplicativos, das redes, para qualquer lugar, né? Em qualquer lugar onde haja alguém disposto a estudar a teologia cristã. E nós ali na Gaditas trabalhamos com a teologia cristã, por enquanto, a nível fundamental. A nossa grade curricular é composta das matérias Introdução à Bíblia, Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos. Também nós estudamos na área de Novo Testamento a Introdução aos Evangelhos, Atos dos Apóstolos e o Cristianismo Primitivo, Epístolas Paulinas, Epístolas Gerais, Panorama do Apocalipse e Teologia do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Além disso, nós oferecemos aos nossos alunos uma atividade extracurricular totalmente gratuita, que são as imersões bíblicas bimestrais. Agora, devido a essa situação de pandemia, essa atividade está temporariamente suspensa, mas em nome de Jesus, neste segundo semestre, nós pretendemos voltar com as imersões bíblicas bimestrais, onde nós separamos um determinado dia do final de semana, normalmente fazemos isso aos sábados, e nós reunimos ali e pegamos um livro da Bíblia, lemos todo aquele livro e esmiuçamos ali, né, completamente, comentamos ali inteiramente aquele livro da Bíblia. Então é uma proposta aí para você ir estudando e alcançando a sua formação a nível fundamental de teologia cristã. Quando pensar teologia cristã, não esqueça, Gaditas Escola Teológica é uma porta aberta de Deus para você e uma proposta do céu para a sua vida. Aleluia! Muito bem-vindos aqueles que estão aí conosco assistindo esta live. E agora eu quero já
convidar vocês para curvarem a cabeça por um instante e nós vamos estar fazendo uma oração em nome do Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós te glorificamos nesta noite. Damos a Ti o louvor, a adoração, a glória e a honra que é devida ao Teu nome. Nós estamos aqui, Senhor, voltados para a Tua palavra e abertos ao que o Espírito Santo deseja falar à nossa vida, ao que o Espírito Santo deseja comunicar ao nosso espírito. Estamos, Senhor, abertos para recebermos do céu aquilo que o Espírito Santo tem através das páginas das Escrituras Sagradas para encher o nosso coração. A minha oração, Senhor, é que o Senhor abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, renove o nosso entendimento, sensibilize o nosso coração, quebrante a nossa vida e através da Sua palavra, Senhor, o Senhor venha trazendo um novo ânimo, uma renovação de fé, um novo fôlego. O Senhor venha trazendo a Sua boa dádiva, o Senhor venha ministrando o Seu dom perfeito às nossas vidas, aos nossos corações, Pai. Senhor, nós Te glorificamos nesta hora, Senhor. E nós também queremos colocar diante de Ti, Senhor, a vida de cada um, no sentido de que toda interferência que queira se levantar, ó Pai, contra a palavra do Senhor, contra aquilo que o Espírito tem a dizer à mente, ao coração, à vida do Teu povo, da Tua igreja nesta noite, por intermédio desta live, que isto caia por terra no nome de Jesus. Pai, a nossa oração é que o Teu Espírito Santo presente em cada vida, Senhor, ele transborde, Senhor, de cada coração, Pai. E que cada casa, Senhor, experimente por intermédio da Tua palavra, Senhor, uma renovação e um avivamento espiritual. Que o conhecimento da Tua glória cubra, Senhor, esta terra, esta cidade, este povo, esta gente, cada casa, cada rua, cada quadra, Senhor, cada bairro desta cidade de Paranaguá, como as águas cobrem o mar. E nós lembramos de um decreto espiritual que o Senhor nos deu há muitos anos para esta cidade, quando o Senhor disse que a Sua palavra em Paranaguá correria, cresceria, multiplicaria, prevaleceria e não estaria amarrada. Então nós Te bendizemos neste momento, Senhor. Nós também colocamos as necessidades de cada pessoa na Tua presença, ó Pai. Cada vida, Senhor, tem necessidades materiais, necessidades espirituais, necessidades, Senhor meu Deus, sociais, Pai, necessidades psicológicas, necessidades, Senhor, nas várias áreas, ó Pai, do viver humano. Mas uma coisa é certa, a Tua palavra diz: o meu Deus em Cristo Jesus suprirá em glória todas as vossas necessidades. Então que nesta noite, Senhor, os ouvidos estejam abertos e os corações atentos e as mentes, Senhor, focadas naquilo que o Teu Espírito tem a dizer à igreja, Senhor, a esta cidade, a este povo, a esta gente, Senhor. Pai, nós Te glorificamos e Te damos as boas-vindas aqui. Ilumine, Espírito Santo, as páginas das Escrituras Sagradas nesta noite, Senhor. E a gente possa experimentar uma vez mais a boa, perfeita e agradável vontade Tua para a nossa vida. Este é o nosso clamor, esta é a nossa súplica, esta é a nossa intercessão. E a Ti nós oramos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, querido? Aleluia. Eu quero que você agora abra a sua Bíblia comigo na Epístola de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 13, versos 1 a 7. É onde a Bíblia está aberta para nós nesta noite. Romanos, capítulo 13, versos 1 a 7. Diz a palavra de Deus, o título da leitura é A Obediência às Autoridades. O
tema da nossa mensagem na noite de hoje é a relação entre a igreja e as autoridades. A relação entre a igreja e as autoridades. Tema muito relevante para o tempo em que vivemos. Romanos capítulo 13, o apóstolo São Paulo diz que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas, se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Amém? Romanos, capítulo 13, versos 1 ao 7. Eu li na Nova Tradução na linguagem de hoje. A relação entre a igreja e as autoridades é o tema da nossa ministração na noite de hoje. E eu quero começar falando, irmãos, a respeito da atual crise de proporções mundiais que nós vivemos. Se vocês pararem para pensar, esta é de fato a primeira grande crise mundial deste século XXI. Todas as eras da história da humanidade experimentaram grandes crises mundiais. E até hoje, no século XXI, já houveram algumas crises sim, porém pontuais em determinadas regiões do planeta. Porém, esse contexto que nós estamos vivendo, que começou lá na Ásia e foi se alastrando a partir de lá, a partir da China, e hoje está praticamente presente em todas as reuniões do mundo, nós podemos perceber que é de fato a primeira crise mundial que a humanidade experimenta neste século XXI. E embora se saiba que tal crise sanitária manifesta os seus efeitos colaterais nas demais áreas da vida, como a economia, a educação, os relacionamentos sociais, a justiça, a cultura, a fé e muitas outras áreas,
No contexto do Brasil, no contexto do nosso país, nós vamos perceber de uma forma muito simples que há muito tempo esta crise mundial deixou de ser um assunto meramente sanitário, meramente de saúde, e tornou-se um assunto de política. De fato, amados, eu acredito que em nenhum outro lugar do mundo essa crise que estamos vivendo está sendo tão politizada como está sendo aqui na nossa nação, aqui no Brasil. E isso nos leva a uma temática muito relevante, irmãos, para os dias atuais, e da qual muitos segmentos da igreja têm se afastado por décadas, mas que agora, como eu comentava com um amado irmão hoje à tarde em sua casa, esta é uma área que precisa ser encarada de frente pela igreja, pelos cristãos. Do que eu estou falando? Eu estou falando do papel da igreja na política. E mais especificamente, da relação existente entre a igreja e as autoridades, que é o tema da mensagem desta live na noite de hoje. Vamos começar falando do Império Romano, que é o contexto aqui em que Romanos 13, do 1 ao 7, o nosso texto base nesta mensagem que tem como tema a relação entre a igreja e as autoridades, é o contexto em que Paulo esteve escrevendo aqui a sua carta aos Romanos. Então, quando nós pensamos em Roma, nós vamos compreender que Roma dominava o mundo quando a Epístola aos Romanos foi escrita. E esse Império Mundial, o Império Romano, ele tinha uma hierarquia complexa e bem definida. Havia governadores das províncias, procônsules, procuradores, prefeitos, magistrados, senadores. Havia as forças militares com as suas várias patentes, e mais uma infinidade de cargos e posições com as suas funções características dentro da máquina estatal do Império Romano. E dentre todos os povos pelos romanos conquistados, dentre esse imenso guarda-chuva étnico que formava o Império Romano, ali estavam os judeus. E os judeus, devido à peculiaridade da sua fé, da sua religião monoteísta, eles tinham grande dificuldade de aceitar, grande dificuldade de conviver com a dominação romana do seu povo e do seu território. Ainda assim, os judeus tinham, da parte do Império Romano, alguns privilégios, como, por exemplo, uma certa isenção de seguir o culto ao imperador, que era a religião estatal romana. Gozavam também de isenção do serviço militar, de isenção de trabalhar no sábado, a fim de poderem guardar aqui a lei mosaica. Porém, mesmo assim, os judeus odiavam Roma. E a história nos mostra que constantemente eles estavam se envolvendo em rebeliões, em revoltas contra o império. Dentre os partidos político-religiosos da época neotestamentária, a época do Novo Testamento, nós temos os Zelotes e a facção mais radical dos Zelotes, que eram os chamados sicários. Os sicários eram uma espécie de extrema esquerda terrorista. Era aquele pessoal que, no contexto da Judéia, ali debaixo da dominação romana, promoviam a luta armada em várias ocasiões e atentados contra o Império Romano.
E uma das dificuldades dos judeus convertidos na igreja em Roma era o reconhecimento da autoridade política romana. E se nós pararmos para pensar, irmãos, isso tinha até uma certa lógica. Afinal de contas, o império todo era governado por líderes idólatras e pagãos. E tais governantes, em sua maioria, eram brutais, eram cruéis e governavam fazendo uso da máquina militar romana, da força militar romana. César, ou os Césares, eram considerados deuses, considerados divinos. A palavra grega é Kyrios, que significa Senhor. E essa era uma posição que os cristãos na cidade de Roma, e não só ali, mas em todos os contextos da igreja primitiva, mas especificamente em Roma, porque estamos falando aqui da epístola aos Romanos, né? Eu estou primeiro contextualizando historicamente, socialmente, culturalmente para os irmãos, para depois nós fazermos a aplicação prática aqui para nós, né, nos dias de hoje. O nosso tema nesta live, nesta mensagem, é a relação entre a igreja e as autoridades. Tá bom? Para quem está entrando aí, está chegando agora. Então, eu estou falando de César, que era o imperador romano, né? César era o título atribuído aos imperadores romanos, e a palavra grega que se usava para referir-se era Kyrios, a palavra Senhor. E os cristãos tinham problema com essa palavra. Por quê? Porque eles atribuíam exclusivamente este título, Kyrios, Senhor, a Jesus Cristo e não a César. Então, na época em que a epístola de Paulo aos Romanos foi escrita, na época da composição da carta aos Romanos, já começavam a aparecer alguns sinais de perseguição por parte do Império Romano à Igreja de Cristo. Se você observar a sessão anterior a Romanos 13, de 1 ao 7, que nós lemos, que é o texto base aqui dessa mensagem, mensagem é a relação entre a igreja e as autoridades, é disso que estamos falando nesta noite. Se você observar a sessão anterior, que seria Romanos 12, de 9 a 21, você vai perceber Paulo falando ali, em Romanos 12, de 9 a 21, a respeito do amor ao próximo e especialmente do amor aos inimigos. E talvez isso, amados, tenha levado Paulo a pensar sobre o papel dos cristãos na sociedade e a sua relação com as autoridades. Especialmente no contexto que tais autoridades estatais, imperiais naquela época, eram injustas, eram pagãs e eram incrédulas com relação ao Senhor Jesus Cristo. Então aqui em Romanos 13, do 1 ao 7, que nós já lemos, que é o texto que fundamenta a mensagem da noite de hoje, você vai perceber, primeiro, Paulo ensinando que os cristãos devem sim se submeter a toda a autoridade. Romanos 13, versos 1 e 2, eu quero reler aqui com os irmãos. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas. O que Paulo está ensinando aqui? Que os cristãos devem sim se submeter a toda a autoridade. Indo mais adiante neste trecho de Romanos 13, Paulo vai falar depois que o que os cristãos deveriam fazer para não viverem com medo das autoridades. É o verso 3, 4 e 5. Aqui nos versos 3, 4 e 5 de Romanos 13, Paulo diz assim: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela.
pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. E aí, finalmente, Paulo, nos versos 6 e 7, vai mostrar o motivo para os cristãos pagarem os impostos exigidos por Roma. Romanos 13, 6 e 7, ele vai dizer: é por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Amém? Então essa passagem de Romanos 13, do 1 ao 7, nós podemos dividi-la basicamente, ou subdividi-la, né, em três blocos. No primeiro bloco, nos versos 1 e 2, que os cristãos devem sim se submeter a toda a autoridade. No segundo bloco, dos versos 3, com os versos 3, 4 e 5, o que os cristãos devem fazer para não viverem com medo das autoridades. E no último bloco, formado pelos versos 6 e 7, o motivo para os cristãos pagarem os impostos exigidos por Roma. Havendo entendido isso, irmãos, eu quero observar com você nesta noite apenas a primeira parte, os versos 1 e 2. Nós vamos observar hoje nesta live a primeira parte sobre a questão da submissão às autoridades. Vamos observar isso mais de perto. A submissão do cristão às autoridades. Veja que, aqui nos versos 1 e 2, Paulo mostra claramente que todos devem se submeter às autoridades. Romanos 13, 1 e 2, vamos ler novamente. Todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, qual é o ensino geral das Escrituras, através do apóstolo Paulo, sobre a relação entre a igreja e as autoridades? O ensino geral começa dizendo que todos devem se submeter às autoridades. A palavra de Paulo aqui dirigida é a todos. Então, cada pessoa, sem exceção, deveria estar sujeito às autoridades, e isso incluía o cristão também. Estar sujeito às autoridades implica em obedecer, acatar, respeitar aquele que Deus permitiu governar neste mundo. Estar sujeito às autoridades significa seguir as leis estabelecidas, acatar as determinações, pagar os impostos, pagar os tributos devidos. E Paulo aqui vai trazer 5 razões para os cristãos fazerem isso. Especificamente os cristãos em Roma. É muito importante compreender que a Bíblia foi escrita primeiramente às pessoas daquele tempo, daquele contexto, daquela época, né? Nós somos destinatários secundários do texto, de modo que, se queremos compreender corretamente, coerentemente o texto bíblico, precisamos então primeiro compreender o pano de fundo, o contexto da época e o contexto, a mentalidade dos destinatários primários aos quais qualquer livro da Bíblia aqui foi escrito, ok? Então vamos falar de 5 razões pelas quais o apóstolo Paulo afirma aqui em Romanos 13, 1, né, que os cristãos precisam ser sujeitos, né, todos precisam ser sujeitos ou se sujeitar às autoridades.
Primeira razão, Paulo diz que elas são autoridades superiores. Verso 1. Que todos estejam sujeitos a autoridades superiores. Então Paulo mostra claramente que as autoridades estabelecidas são superiores. E esses superiores, irmãos, diz respeito à sua posição na hierarquia estatal, na hierarquia do Estado. As autoridades são superiores com respeito à hierarquia estatal. E elas são estabelecidas por Deus, sim, para governar bem. Note bem a minha ênfase. Para governar bem. Então, superiores aqui, em Romanos 13:1, não é num sentido de pessoas superiores a nós, melhores que nós. Pois as autoridades, não só da época de Paulo, mas de todas as épocas, elas foram e são sujeitas à corrupção, a agir por motivos escusos, a se omitirem no cumprimento da lei, e etc, etc. Então, nós precisamos entender aqui esses superiores de Romanos 13:1, não com respeito à pessoa dos governantes, que seja superior a nós moralmente, espiritualmente ou eticamente falando, mas sim esses superiores com respeito à sua posição na hierarquia do governo, do Estado. Com relação à hierarquia estatal, governamental, tais autoridades são superiores a nós. E por isso, então, Paulo diz que devemos nos submeter. A segunda razão para essa submissão dos cristãos às autoridades, aqui em Romanos 13, ainda no verso 1, é que toda autoridade humana para governar, Paulo nos ensina que é procedente de Deus. O verso 1 aqui, o final do versículo, né? Parte B. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então Deus, amados, por sua providência, por sua soberania, pelo seu poder, Deus é aquele que levanta governantes, mas também os derruba. E estes caminhos de Deus, eles são misteriosos, porque nem sempre nós sabemos, irmãos, por que Deus permite que um ímpio, por exemplo, ocupe posição de autoridade, por que Deus permite que um corrupto assuma o poder e exerça influência sobre toda uma sociedade. Nem sempre nós compreendemos isso e muitas vezes nós nos questionamos a respeito disso. Muitas vezes até prejudicando, não é mesmo, a igreja de Deus. Contudo, Paulo alega que as autoridades procedem de Deus, não a pessoa, mas sim a função que ela exerce. Não a pessoa, mas sim a função que tal pessoa, como autoridade governamental, exerce. De fato, irmãos, a autoridade de Deus está por trás de toda a autoridade humana. E é por isso que a Bíblia alega que nós devemos respeitar. Então Deus, ele não só delega poder espiritual. Olha que interessante isso. A Bíblia mostra que Deus também delega o poder político aos governantes. Poder espiritual à sua igreja, poder político aos governantes, esperando deles, veja bem a minha ênfase aqui, esperando deles que promovam o bem comum, que usem esse poder para promover o bem comum, que usem esse poder para cuidar dos direitos dos cidadãos, que usem desse poder para encaminhar todos os negócios do Estado para o bem da população. Terceira razão que Paulo apresenta para os cristãos se sujeitarem às autoridades, ainda no verso 1 do capítulo 13 da Epístola aos Romanos, é que as autoridades que existem, diz Paulo, foram por Deus instituídas. Portanto, irmãos,
através de governantes, sejam eles bons, sejam eles maus, a Bíblia mostra que Deus sempre executa os seus soberanos propósitos, que Deus sempre faz a história convergir, chegar ao fim que Ele determinou desde a eternidade, desde a fundação do mundo. Um exemplo disso na Bíblia é a declaração de Jesus a Pilatos. Vá aí na sua Bíblia agora em João, capítulo 19, versos 10 e 11. João 19, versos 10 e 11. É um exemplo do que eu estou falando aqui. João 19, 10 e 11 diz assim a palavra de Deus. Então Pilatos o advertiu. Você não me responde? Não sabe que tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu, o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Olha que interessante esse diálogo entre Jesus e Pilatos, irmãos. Perceba aqui que Jesus não questiona a autoridade de Pilatos. Jesus apenas esclarece para ele a verdadeira fonte da sua autoridade política, da sua autoridade governamental. O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, diz Jesus, se de cima de Deus não lhe fosse dada. Agora perceba que mesmo sendo Pilatos um governante injusto, como a história nos informa que foi, ainda assim Jesus reconheceu a sua autoridade, esclareceu a ele a fonte de procedência da sua autoridade, que era o próprio Deus, a fim de que o propósito do Senhor desde a fundação do mundo fosse executado através também da autoridade de Pôncio Pilatos, e o Filho de Deus morresse por mim, por você, por nós, naquela cruz. Um outro exemplo é o ímpio rei Ciro. Em Isaías capítulo 45, aqui no verso 1, Isaías chama Ciro de meu ungido. Eu convido você aí rapidinho ali com a sua Bíblia, Isaías capítulo 45, verso 1. A Bíblia diz assim, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis, e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Percebemos aqui, Isaías chama Ciro de ungido do Senhor, amados. Por quê? Porque a história nos informa que Ciro acabou sendo o instrumento que Deus usou para trazer os hebreus de volta do cativeiro na Babilônia. E isso mostra o quê? Que as autoridades que existem estão ali porque foram estabelecidas por Deus. Aleluia! Eu espero que você esteja acompanhando aí o raciocínio. Nosso tema é a relação entre a igreja e as autoridades. Estamos baseados no capítulo 13 da Epístola de Paulo aos Romanos, dos versos 1 ao verso 7. E agora eu vou falar a quarta razão apresentada pelo apóstolo Paulo para os cristãos se sujeitarem às autoridades. Paulo mostra que a quarta razão é que nos opor às autoridades equivale a resistir à ordenação de Deus. Olha ali, Romanos 13, verso 2. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. É o que diz a primeira parte do verso 2 do capítulo 13 de Romanos. Paulo talvez tenha em mente alguns aspectos. Talvez Paulo, quando escreveu isso, tivesse em mente
a questão de desobedecer às leis emanadas dos governantes, desacato à autoridade, deixar de pagar impostos, deixar de interceder pelos governantes. Então isso na linguagem de Paulo seria resistir à autoridade. E finalmente, porém não menos importante, a quinta razão aqui que Paulo apresenta para os cristãos em Roma se sujeitarem às autoridades é que nos opor às autoridades acarretará sobre nós condenação. Olha o finalzinho aqui do verso 2. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Romanos 13, verso 2, a parte final do versículo. Que condenação é esta? Não é a condenação eterna no sentido da salvação da nossa alma, irmãos, mas sim a condenação no sentido da punição dos infratores. Quando alguém infringir a lei, ele será punido pelas próprias autoridades. Então nós acabamos de ver aqui 5 razões pelas quais o apóstolo Paulo quer que os cristãos em Roma se sujeitem às autoridades, ainda que encabeçadas pelos ímpios, pois é desta maneira, irmãos, que Deus governa o mundo, é desta maneira que Deus atende aos seus propósitos aqui na terra, embora para isso Deus use os meios mais inimagináveis possíveis para propósitos que nem sempre nos serão revelados ou serão por nós plenamente compreendidos. Amém? Agora, por outro lado, eu quero que você entenda nesta noite que na mesma Bíblia em que nós temos este ensino aqui, que volto a dizer é a regra geral no que diz respeito à relação entre os cristãos, entre a igreja e as autoridades, nesta mesma Bíblia, inclusive na vida de Paulo, como vamos ver mais tarde, nós temos exceções a esta regra. Nós temos exceções a esta regra. Então perceba, a regra geral, fundamental, básica, da relação entre a igreja e as autoridades é Romanos 13, de 1 a 7. E ali Paulo nos ensina sempre nos sujeitar às autoridades. Contudo, nós passaremos a ver agora, pela Bíblia, que nem sempre isso é possível. E aí você vai me dizer, mas, pastor Alessandro, então quando ocorrem essas exceções? Quando acontecem essas exceções? Eu quero passar agora a mostrar para os irmãos, mostrar para a igreja que me assiste, que há pelo menos 3 situações em que essa regra fundamental que rege a relação entre a igreja e as autoridades, aqui em Romanos 13, de 1 a 7, há pelo menos 3 situações de exceção a essa regra. Há pelo menos 3 situações que essa regra não pode ser obedecida. Então, vejamos a primeira situação. A primeira situação em que Romanos 13, de 1 a 7, não é aplicável. Veja a expressão que eu estou usando. A primeira situação em que Romanos 13, de 1 a 7 não é aplicável é quando uma autoridade governamental emitir decretos obrigando os cristãos a irem contra a autoridade de Deus ou contra as leis de Deus contidas nas Sagradas Escrituras. Primeira situação
em que Romanos 13, de 1 a 7, a regra geral de relacionamento entre a igreja e as autoridades, não é aplicável, é quando as autoridades governamentais, as autoridades deste mundo, seja em que nível for, em que esfera for, emitirem decretos obrigando os cristãos a irem contra a autoridade de Deus ou contra as leis de Deus contidas nas Sagradas Escrituras. Para a Igreja de Jesus Cristo, as leis de Deus contidas nas Sagradas Escrituras sempre devem prevalecer. Então, vamos ver um exemplo aqui na própria Bíblia. Quando o Faraó no Egito, isso está lá em Êxodo 15, dos versos 15 a 21. Inclusive, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá, você que está acompanhando essa mensagem aí, né, com a sua Bíblia diante dos seus olhos. Abra lá em Êxodo 15, aliás, desculpe, Êxodo 1, Êxodo capítulo 1, versos 15 a 21. Nós temos um exemplo aqui das Escrituras a respeito da primeira exceção quando Romanos 13, de 1 a 7, não é aplicável na relação entre a igreja e as autoridades. É quando as autoridades emitem um decreto querendo obrigar o povo de Deus a ir contra a autoridade de Deus ou contra as leis de Deus contidas nas Sagradas Escrituras. Quando assim acontece, temos que priorizar e obedecer a lei maior, a lei de Deus. Então, um exemplo, Êxodo 1, do 15 até o verso 21. Êxodo capítulo 1, versos 15 a 21. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem, se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. O verso 20. Êxodo 1, verso 20. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E, porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. O que nós vemos aqui, amados? Nós vemos que quando o Faraó, no Egito, determinou, decretou, baixou a lei que as parteiras egípcias assassinassem todo o bebê menino, o bebê do sexo masculino dos hebreus, o texto que acabamos de ler diz que por temor a Deus, as parteiras desobedeceram ao decreto do Faraó. E olha que elas eram egípcias, hein? Eram do próprio povo do Faraó. E o que a Bíblia diz? Que Deus as abençoou porque desobedeceram uma ordem injusta e cruel do Faraó contra o povo de Deus. Esse é um exemplo no Antigo Testamento, da primeira exceção à regra geral de relacionamento entre o povo de Deus e as autoridades, que está lá
estabelecida pelo apóstolo Paulo em Romanos 13, de 1 a 7. Primeira exceção, acabamos de ver aqui um exemplo no Antigo Testamento, né? A exceção a essa regra é quando a autoridade emite decretos querendo obrigar o povo de Deus a ir contra a autoridade do Senhor e contra as leis do Senhor contidas nas Sagradas Escrituras. Mas vamos ver um exemplo do Novo Testamento, para não dizer que eu fiquei só no Antigo Testamento, né? Então, eu convido você aí que está com a sua Bíblia a abrir agora a Escritura comigo em Romanos capítulo 4. Nós vamos ler os versos 18, 19 e 20. Aliás, desculpe, Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 18, 19 e 20. Abra aí sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 18, 19 e 20. Vamos ver um exemplo agora do Novo Testamento, da igreja primitiva, de exceção a Romanos, capítulo 13, do 1 ao 7. Atos 4, 18 ao 20, a Bíblia diz assim: chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Veja só, amados. Não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Verso 19. Atos 4, 19. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Amém? Um pouquinho mais à frente, eu quero que você olhe agora para Atos 5, 27 ao 29. Atos 5, 27 ao 29. A Bíblia diz assim: trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao Sinédrio. Sinédrio é do Supremo Conselho Judaico, a autoridade instituída sobre os judeus naquela época, né? Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Ainda no capítulo 5, olhe agora os versos 40, 41 e 42. Atos 5, 40 ao 42. O texto continua assim: então chamaram os apóstolos e os açoitaram. A coisa ficou mais pesada aqui, né? Antes era só uma advertência verbal, agora é com açoite. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Que diferença de alguns crentes modernos, né, irmãos? Verso 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar
que Jesus é o Cristo. Olha só, eu acredito que o texto dá a entender isso, né? Que eles até intensificaram a atividade da igreja. Porque aí todos os dias, não só no templo, mas nos grupos familiares, nas células, nas casas, aleluia, eles não cessavam de pregar e de ensinar que Jesus é o Cristo. Então aqui nós temos um exemplo no Novo Testamento da exceção à regra geral que Paulo estabelece em Romanos 13, do 1 ao 7, para a relação entre a igreja e as autoridades. Toda regra tem a sua exceção. E a primeira exceção a essa regra é aquilo que nós temos falado, é quando a autoridade emitir decretos obrigando os cristãos a irem contra a autoridade de Deus ou contra as leis de Deus contidas nas Sagradas Escrituras. Quando os apóstolos aqui são ordenados pelo Sinédrio, que era a maior autoridade dos judeus na época, a não pregarem na sua cidade, a não fazerem culto na sua cidade, a não pregarem em Jerusalém no nome de Jesus Cristo, qual é a resposta que o apóstolo Pedro deu? A resposta foi que era mais importante ouvir e obedecer a Deus do que aos homens. E o texto mostra claramente que eles desobedeceram. Eles desobedeceram e continuaram pregando o evangelho em Jerusalém. E qual o motivo disso, irmãos? É que o decreto das autoridades da época, Sinédrio, Império Romano, enfim, ia contra o decreto maior de Jesus. Qual era o decreto maior de Jesus? É que eles deveriam ir a todo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Então isso significa, e a igreja precisa mais do que nunca entender isso nos nossos dias, irmãos. Entender como que é o ensino bíblico, e este é o propósito desta mensagem, é nós começarmos, porque eu estou apenas no começo, a entender o ensino bíblico da relação entre a igreja e as autoridades estatais, governamentais. E o que nós precisamos entender aqui? Que um decreto maior altera ou anula completamente um decreto menor, no caso de conflito entre o que ambos os decretos determinam. Vou repetir. Um decreto maior sempre anula um decreto menor, no caso de conflito entre o que ambos os decretos determinam. E nós temos que entender, igreja, que o maior decreto para nós cristãos sempre é o decreto de Deus nas páginas das Sagradas Escrituras. Portanto, quando a autoridade passar decretos, note bem a minha ênfase aqui, que não são claramente, eu disse claramente, quando uma autoridade passar decretos que não são, que são claramente, quando uma autoridade passar decretos que são claramente contrários à palavra de Deus, nós temos exemplos na Bíblia que não só podemos, mas devemos ficar com o que está nas Sagradas Escrituras. Quando uma autoridade passar decretos que são claramente contrários à palavra de Deus, nós temos exemplos na Bíblia que não só podemos, mas devemos ficar com o que está na Bíblia, com o que está nas Sagradas Escrituras. Nós estamos nesta noite pensando, analisando, estudando, buscando compreender, à luz das Escrituras Sagradas, a relação entre a igreja
e as autoridades estatais governamentais. Mas eu falei de 3 razões, que são 3 situações, né, que são exceção à regra de Romanos 13, 1 ao 7, a regra geral. Segunda situação, em que Romanos 13, 1 a 7 não é aplicável. Quando as autoridades são arbitrárias e elas mesmas agem contra a lei. Não estou falando lei de Deus, estou falando agora lei dos homens. Quando uma autoridade é arbitrária e ela mesma age contra a lei, então estamos autorizados pela Bíblia Sagrada a não aplicar Romanos 13, 1 a 7. Vamos pensar, por exemplo, no nosso país, no Brasil. Qual é a autoridade maior no nosso país? É a Constituição. E debaixo da Constituição nós temos 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Portanto, os 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, aqui no Brasil, eles não podem ir contra a Constituição. Por quê? Porque a Constituição é a autoridade maior. Se alguma autoridade de qualquer um desses poderes vai contra a Constituição, seja a nível federal, estadual, municipal, se alguma autoridade vai contra a Constituição e legisla, decreta, ou de algum modo deseja impor alguma norma ou regra que não tem amparo constitucional, o que a Bíblia ensina? Que não é errado o cristão, usando de seus direitos, apelar para os tribunais e fazer uso de todo recurso ao seu alcance para fazer valer a justiça. Vamos à Bíblia. Onde está isso na Bíblia, pastor? Simples. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu a regra geral de relacionamento entre a igreja e as autoridades, que está em Romanos 13, do 1 ao 7, você vai ver que Paulo apelou 2 vezes para os seus direitos de cidadania romana, quando esses direitos estavam sendo violados. O que a lei romana dizia? Que um cidadão romano não poderia ser condenado, apenado e nem castigado sem um processo legal contra ele e que lhe fosse assegurada a oportunidade de ampla defesa. Quem tinha cidadania romana tinha esses direitos. Em algumas ocasiões, Paulo apelou para os seus direitos de cidadão romano. Isso aconteceu, por exemplo, lá na cidade de Filipos. Abra a sua Bíblia comigo, ainda no livro de Atos, Atos capítulo de número 16, versos 37 ao 39. Olha ali, ó. Nós já estamos indo para o fim desta ministração. Atos 16, 37, 38 e 39. É quando Paulo, na cidade de Filipos, apela para os seus direitos civis de cidadania romana. Atos 16, 37 ao 39. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Aqui é Paulo e Silas, né? Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Olha o verso 38. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade.
Uma outra ocasião em que Paulo apela para os seus direitos de cidadania romana, ainda no livro de Atos, aqui no capítulo 22, os versos 25 e 26. Atos capítulo 22, versos 25 e 26, a Bíblia diz: quando estavam amarrando com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que é isso que o senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem é cidadão romano. Então veja que o próprio apóstolo Paulo, irmãos, quando se fez necessário, quando os decretos, as leis das autoridades legitimamente constituídas, de alguma maneira isso foi opressivo, isso foi num sentido de perseguição, isso foi num sentido de calar o evangelho, de impedir o avanço da igreja, do reino, de vir de encontro à plena liberdade e direitos dos ministros de Deus. Quando isso aconteceu no tempo de Paulo, ele apresentou-se sim como cidadão romano e exigiu os seus direitos. Então, eu estou falando do mesmo Paulo que escreveu Romanos 13, do 1 ao 7. O mesmo Paulo que escreveu que todos os cristãos deveriam estar sujeitos às autoridades superiores. Esse é o mesmo Paulo que em outras ocasiões do seu chamado, do seu ministério, da sua trajetória, reivindicou os seus direitos de cidadania. Terceira e última situação em que Romanos 13, do 1 ao 7, a regra geral de relacionamento entre a igreja e as autoridades, não é aplicável. É quando as autoridades se voltam contra a igreja e a perseguem de maneira implacável, querendo perverter ou exterminar o cristianismo. O que a Bíblia nos ensina nessas circunstâncias? Bom, nessas ocasiões nós podemos orar para que Deus remova uma autoridade que persegue a sua igreja, e nós podemos também e devemos participar de movimentos, de atos de protesto, desde que legítimos, com ordem, com respeito, com temor de Deus. Então, recapitulando, na questão da relação entre a igreja e as autoridades governamentais, o que nós vimos até aqui? Que toda autoridade procede de Deus e, por definição, os cristãos devem estar sujeitos. Essa é a regra geral. Mas nós vimos também o quê? Que existem ocasiões em que a própria autoridade se corrompe em sua essência, se afasta do seu papel. Existem ocasiões em que a própria autoridade quer avançar nas suas prerrogativas e legislar sobre coisas santas. Legislar sobre culto, legislar sobre as ordenanças da igreja, legislar sobre os rituais da igreja, enfim, indo contra a lei de Deus, indo contra os preceitos bíblicos que norteiam a igreja, indo além da sua esfera de atuação. Muitas vezes a autoridade se levanta para perseguir a igreja, para proibir ou coibir a pregação da igreja. E o que a Bíblia nos ensina? Que nesses casos nós devemos sim considerar apenas os ensinos da Bíblia, os ensinos das Sagradas Escrituras.
Amém? Querendo Deus, numa próxima oportunidade, nós vamos continuar explorando esse assunto fascinante, que é a relação entre a igreja e as autoridades. E eu pretendo continuar falando com você sobre o que fazer para não viver com medo da autoridade. Aí será a segunda parte do capítulo 13 da Epístola de Paulo aos Romanos. Aí nós vamos analisar os versos 3, 4 e 5. Porém, por hoje, é isso que Deus tem para nós. Eu espero que você tenha sido edificado por esta palavra. Eu espero que você tenha sido abençoado. Eu sei que é uma palavra complexa, é uma palavra profunda. Eu recomendo que você depois volte, né? Essa live, esse vídeo, seja aqui pelo Facebook, seja pelo nosso canal no YouTube, onde também ele será ali disponibilizado, e você assista mais algumas vezes, você faça suas anotações, você ore a Deus, você pense a respeito do assunto. Eu sei que essa questão política é muito delicada em vários arraiais da igreja, sobretudo da igreja brasileira, mas é tempo, amados. É tempo, sim, de nós estudarmos, de nós nos conscientizarmos, de nós nos aprofundarmos, de nós aprendermos, de nós praticarmos, de nós entendermos, sim, a relação entre a igreja e as autoridades e o papel do cristão na política. Eu encerro com uma citação de alguém que não era cristão, porém foi alguém muito sensato e cujas palavras e o pensamento filosófico marcaram e marcam até hoje a história, que é o célebre filósofo Platão, quando ele fala que você até tem o direito de não gostar de política, mas inevitavelmente serás governado por aqueles que gostam. Pense nisso. Não é época de se omitir, mas é época de sermos de fato em todas as esferas sal para esta terra, luz para este mundo, com graça, com verdade, com temor, com discernimento, com sabedoria, com vigilância, com prudência, com amor, com fé, com sensatez, mas exercendo sim o nosso papel espiritual e o nosso papel social junto à nossa geração. Eu convido você agora a estar orando mais uma vez comigo, e após essa oração eu estarei concluindo então esta live em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por este tempo que tivemos aqui com os irmãos, com os amigos, com a igreja, ainda que virtualmente, ainda que à distância, Senhor, mas compartilhando a Tua palavra e procurando entender à luz da iluminação do Espírito Santo sobre as Escrituras, este tema tão importante que é como devemos, como cristãos, como igreja, nos relacionar com o Estado, nos relacionar com as autoridades. Pai, nós te glorificamos neste momento, nós pedimos que esta palavra seja, Senhor, guardada no coração de cada um, e que cada um tenha sido, Pai, edificado no sentido, Senhor, de uma orientação, porque esta é uma palavra que o Teu Espírito nos traz de forma orientadora para a vida da Tua igreja, Senhor, não só na cidade de Paranaguá, mas aonde quer que esta mensagem seja assistida, Pai. Deus, nós te glorificamos neste momento, nós pedimos que a tua bênção esteja na vida, na casa, na família desta pessoa, em nome de Jesus, Senhor. E que, ó Pai, no nome de Jesus,
o Senhor esteja nos guardando de todo mal, guardando a nossa alma, guardando a nossa entrada, a nossa saída, como diz a Escritura, Senhor, desde agora e para todo sempre. Muito obrigado por tudo. Eu oro assim, Senhor, e abençoo cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. E lembrando que nós estamos com as nossas redes sociais disponíveis, né, a você. Então, aqui pelo Facebook do Tempos de Restauração, sempre uma palavra de fé, uma palavra encorajadora, uma palavra de ensino, de instrução, de direção, uma palavra profética de bênção para a sua vida, mas também no nosso canal no YouTube, A Verdade em Destaque. Aleluia! E ali no YouTube, no nosso canal, você entra, você se inscreve, você curte, comenta, compartilha os nossos vídeos, você ali ativa o sininho, né, para receber as notificações todas as vezes que nós colocamos uma nova palavra de Deus ali. Ainda vamos ter muita coisa boa ali no canal A Verdade em Destaque, pelo YouTube. E no Instagram, Teologia_AMR. É ali onde você pode nos encontrar também no Instagram. Então, entre ali no Instagram, né? Siga-nos no Instagram e será uma honra estar sempre interagindo e compartilhando a Bíblia Sagrada com você. Deus te abençoe e toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração e toda a nossa gratidão sejam a Jesus nesta noite. Boa noite, graça e paz do Senhor para a sua vida. Amém